Fala, meus amigos corintianos, um excelente domingo aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal neste domingo com essas últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte do CNN Sports, onde Mano faz uma excelente análise dessa preparação do Corinthians para o jogo contra o Atlético Paranaense pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Deixa eu te falar, o Corinthians está vivendo também um momento decisivo na Copa do Brasil, diante dessa confusão, tirando o extracampo conturbado. Dorival tem que ter muito trabalho aí para blindar os jogadores, porque tem Copa do Brasil, um título importante que seria a conquista para o Corinthians, né? Corinthians rentável. Que já venceu, rentável sobretudo, né, Argel? Já venceu o primeiro jogo, estava de folga, voltou hoje a treinar e tem uma bela de uma vantagem, precisa só empatar jogando em casa. Só que o Atlético Paranaense ganhou ontem, né? Ganhou do Botafogo, enfim. Eu acho que o Corinthians está bem encaminhado nesse momento na Copa do Brasil. Sim. Mas como você falou, acho que o Dorival é muito inteligente. O Argel sabe, eu acho que ele entende, quando ele chega ao Corinthians, ele entendia, ele sabia da situação do clube, né? De tudo aquilo que representa o Corinthians também, né? Da cobrança do torcedor, do problema que vive até dentro de campo também, a cobrança mais administrativo. Então, assim, eu acho que na Copa do Brasil o Corinthians está muito bem encaminhado. E para o Corinthians, pelo momento que vive, é importante você, né? Você, não digo priorizar, mas valorizar essa competição, né? Uma competição que te leva a Libertadores, exatamente. Dá muito dinheiro. E é um bom momento. Acho que o brasileiro já não vive um momento muito bom, mas isso pode dar até confiança também, né, pro resto da competição. Mas o Dorival vai ter muito trabalho. E esse trabalho de você blindar o elenco, blindar o vestiário, ele é muito difícil. Ainda mais hoje em dia, né? É difícil você privar os atletas de certas situações, de não expor eles no que está acontecendo internamente dentro do clube, porque hoje você tem rede social, ligou a televisão, se vier ver o Domingão mesmo, vai ficar sabendo de tudo, porque aqui o pessoal solta tudo mesmo. Então, assim, eu acho que é um trabalho muito difícil, mas eu gosto muito do trabalho do Dorival. Ele tem esse trabalho psicológico com o grupo, na medida do possível ele vai trabalhar para que o grupo deixe isso de lado, que não atrapalhe dentro de campo, mas é difícil. É um trabalho muito difícil, o Argel sabe como é que é isso. Na verdade, Renan, o Dorival é a pessoa certa nesse momento para estar à frente do Corinthians. O Dorival, ele passa uma tranquilidade, ele passa uma serenidade, né? Ele é um cara educado, né? Ele é um cara transparente, né? Um cara verdadeiro. É um cara que jogou futebol, jogou bola, foi herói, foi vilão, ganhou, perdeu, foi expulso, né? Sabe como é que é o futebol e conhece a grandeza do clube que ele trabalha, né? Então é um cara que tu vê que em momento algum ele se desequilibra. Experiente, né? Um cara experiente, um cara rodado, já foi treinador da seleção brasileira. Então, assim, ó, se tinha um nome para hoje estar à frente do comando técnico do Corinthians, passando esse momento, não teria um treinador com a capacidade do Dorival, né? Com todo respeito aos outros, mas o Dorival nesse momento pedia um cara, o Corinthians pedia um técnico desse nível, desse calibre, né? Então, sem dúvida nenhuma, a Copa do Brasil é um campeonato importantíssimo a nível desportivo, a nível financeiro, é fundamental para o Corinthians. O Corinthians deu um passo importante. É claro que não existe jogo ganho, existe jogo jogado. Essa é a grande verdade no futebol. E a gente sabe disso. E o Dorival mais ainda, né? Até porque ele já passou várias vezes como jogador e como treinador também. Isso sabe que não dá para subestimar o time do Atlético, né? Agora, é claro que você dá um passo importante jogando na casa do adversário, que é difícil jogar lá contra o Atlético, é muito difícil. Né, o campo, aquele negócio todo, aí você vem em casa, né, você vai jogar com a torcida, perante o seu torcedor, automaticamente o torcedor do Corinthians vai jogar o Corinthians para cima do Atlético, né? Ele não vai aceitar, não é característica do torcedor do Corinthians aceitar o seu time jogando pelo empate, né, mesmo que o empate essa passagem de fase para a próxima Copa para a fase seguinte da Copa do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito que o Dorival vai trabalhar bem, entendeu? Ele vai conseguir filtrar esses problemas extra-campo, não vai entrar, né? Tendo em vista
que já tinha esses problemas antes, já tinha um problema, né, com os antigos presidentes, com os diretores. E a gente fala muito do Corinthians, mas se a gente peneirar, quase 70% dos clubes brasileiros tem isso. A gente fala aqui, cartão corporativo, todos os presidentes têm um cartão corporativo. E se peneirar, 70% deles têm esse tipo de problema. Né? Então isso não é uma coisa, mas é uma coisa normal. Não deveria ser normal. Né? Normal deveria ser o presidente pagar, como o Mano falou, pagar uma passagem aérea para o jogador, pagar um hotel, pagar um restaurante, um jantar, alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, paga o meu cartão. Depois a gente vê. Resolve. Né? Então, isso é uma coisa que acontece. Mas o Dorival tem conseguido blindar. Né? O Corinthians vive um bom momento na Copa do Brasil e isso automaticamente vai dar confiança, como o Michel falou. Claro. Essa confiança vem e o jogador, quanto mais joga, melhor ele fica. Isso é verdade, o jogador quer jogar, quer ganhar, quer competir e sem dúvida nenhuma, o Corinthians passando essa fase vai entrar dinheiro, dá confiança, dá moral, se agiganta no Campeonato Brasileiro, né? E aí automaticamente já vai ser um dos favoritos para brigar pelo título da Copa do Brasil, né? Que a Copa do Brasil que o Dorival já ganhou com o Flamengo. Né? Já sabe como é que é para chegar, já conhece a competição, e é uma competição que te leva a Libertadores da América. E financeiramente ela é muito melhor que o Campeonato Brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, o Corinthians está em boas mãos aí com o Dorival. Ô, Mano, e tem voltas importantes, né? Yuri Alberto volta, Mateuzinho volta também. Bidu. Corinthians vem mais forte ainda para essa segunda partida. Com certeza. O Corinthians, inclusive, tem jogadores selecionáveis que estão jogando. Inclusive, hoje o Memphis joga, Já cantaram aqui para mim que o Memphis fez 1-0, foi isso? É isso, Gustavo? Então, ele tornou-se o maior artilheiro. Contra a Lituânia, 1-0, gol de Memphis. Olha aí, então ele tornou-se agora o maior artilheiro, porque estava empatado com o Van Persie, né? Então, ele empatou com o Sneijder em termos de assistências e tornou-se hoje, então, agora o maior artilheiro da seleção holandesa. O Memphis marcando história. É um cara que terminando esse jogo já deve retornar ao Brasil também, vai estar apto para jogar na quarta-feira. O Corinthians vai estar fazendo também aí um esforço para estar trazendo o Hugo Souza, que vai estar servindo a seleção também na Bolívia, na terça-feira, enfim. Alguns outros jogadores, por exemplo, o Martínez, eu não sei se ele vai jogar na quarta, porque ele possivelmente deve ser titular no confronto contra a Colômbia, então acredito eu que ele talvez seja preservado para a partida de quarta-feira. Mas o Corinthians ele vai ter o retorno aí de jogadores importantes, sim, como esses que você citou. E o grande detalhe é que o Corinthians ele vem jogando bem. Se a gente pegar os últimos jogos do Corinthians, o Corinthians ele perdeu do Bahia jogando na Neoquímica Arena, mas foi um jogo de trocação contra o bom time do Bahia. Sim. Foi um jogo que o Corinthians produziu, poderia ter vencido. Perdeu porque o futebol acontece. Muitas vezes é falta de atenção, o adversário foi mais qualificado, aproveitou. O Corinthians tem um modelo de jogo, né, mano? Tem um modelo de jogo definido. Hoje tem um modelo. Tu olha o Corinthians joga bem. Sim. Vive um bom momento. Nesse momento, o Corinthians vive um bom momento. Tem um bom goleiro. Né? Toda uma grande equipe começa pela uma segurança lá atrás. Sim. E a gente jogou ali atrás, né, Michel? A gente sabe que quando tem um goleiro, o cara... E o Hugo tá muito bem. Às vezes o Michel jogava mais pra frente, né? Às vezes ele... Não queria marcar, não. Ele ia, mas pedia um táxi pra voltar. Do meio pra frente. Ele gostava de entrar assim, sabe? Mas pra voltar. Eu não tinha esse potencial de marcação, não. Pra voltar, às vezes tinha que chamar um táxi. Que entender. Né? Eu falei, opa... Não, de vez em quando, que eu já tomei de dura, de zagueiro. Imagina se jogasse com o Argel. Ia tomar muita dura. Eu ia chamar ele volta aqui. Toda hora. Volta aqui, porque eu só queria ir, né? Voltar, que era bom, nada. Mas o Corinthians ele vem bem, então. Se a gente pegar aqui os últimos jogos, Bahia perdeu, mas jogou bem. Aí foi enfrentar o Vasco no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe o quanto é difícil. O Vasco brigando ali próximo da zona do rebaixamento. Era um jogo, era praticamente um confronto direto, porque o Corinthians também estava ali próximo. Então o Corinthians ele vence o Vasco no Rio de Janeiro jogando muita bola. Aí o Corinthians ele pega o Atlético Paranaense que jogando, independente da campanha que o Atlético estava fazendo na Série B, tá no meio de tabela ali, mas a gente sabe o quanto o Atlético Paranaense jogando lá na Arena da Baixada é complicado. Eliminou o São Paulo. Eliminou o São Paulo. Não, e o Atlético não fez um mau jogo não, tá? Contra o Corinthians. Jogou bem também. Jogou bem. Teve gol anulado, né? E contra o Palmeiras, o Corinthians ele fez o que deu. O Hugo teve bem também. O Corinthians ele pegou um Palmeiras aí que já tem um elenco mais forte e o Corinthians estava desfalcado de 5 jogadores, cara. 5 jogadores fazem muita diferença. Os 2 laterais, o Mateuzinho e o Bidu. Meio campo, sem Carrídio, sem Martínez. Lá na frente, sem Yuri. Então o Corinthians contra o Palmeiras ele fez o que deu. Mas eu tô gostando muito do trabalho do Dorival. E digo mais, cara. Tem o Dorival, né? E outra, teve culhão também, Abel. Teve culhão. Porque o negócio é o seguinte, Argel. Se você pegar, por exemplo, o treinador, você sabe que muitas vezes, o treinador, quando ele pega ali um elenco, ele quer se blindar junto com os jogadores mais consagrados. Sim.
O Dorival, quando ele pegou ali o elenco do Corinthians, que ele tinha lá aquela partida contra o Bahia que eu acabei de citar, ele bancou 2 moleques no ataque, que foi o Kaique e o Guinegão. Sim. Era mais fácil colocar o Thales Magno e o Romero. Isso. Mas aí ele pegou e falou, opa, esses caras não estão me entregando. Vou pôr esses moleques que vão querer matar um leão aqui pra me mostrar. Mas isso é um recado... Mas, Argel, isso aí queima, por exemplo, o treinador? Porque, por exemplo, você tem 2 caras ali que já tem um certo nome. Aí numa dessas, você põe 2 moleques ali meio que pra mostrar, tô confiando mais nele do que em vocês? Não pelo seguinte, porque o jogador, ele quer que o treinador seja leal com ele, seja honesto. E a partir do momento que ele vai botar quem tiver bem, não interessa se é um garoto de 15, 17 anos, 15 anos, o Gui, Negão, vai botar o Thales Magno, isso não importa. Ele passa um recado pro grupo, que ele diz assim, aqui comigo todo mundo é tratamento igual. Quem tiver bem, vai jogar, nós somos um grupo. Futebol não é tênis. Tênis você pega a raquete sozinho, vai lá e joga. E o treinador fica lá em cima. E no intervalo do tênis tu come uma banana. Tu nem fala com o treinador. Mas o jogador não faz bico? Não, o jogador. Não mas quando o jogador vê esse faz, tipo, né? Faz. Não, ele até pode fazer. Ele até pode fazer. Mas aí o garoto entra. E dá a resposta. E dá a resposta, faz 2 gols, por exemplo. E aí o Thales Magno diz assim, cara, como é que eu vou gritar? O moleque entrou e tá jogando mais que eu. Como é que é? 10% não eram de posse do Corinthians e sim 10% numa venda futura. O que aconteceu, meu amigo? 10% do lucro, né? Do lucro. É que ultimamente os dirigentes do Corinthians eles têm se confundido bastante. Eles têm utilizado o cartão corporativo para pagar despesas pessoais e, quem nunca confundiu porque o cartão era o mesmo? Quer dizer, as senhas também eram as mesmas. Essa diretoria do Corinthians, aí, movida por Duílio e por Andrés, é uma indecência atrás da outra, né? Esses 2 aí são 2 descarados, são 2 caras de pau. Porque o cara fala, foi um termo que eu acabei colocando errado e eu peço desculpas pelo termo errado. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, assim como o Augusto Melo também, que na venda do Murilo não, a venda do Pedro, o atacante que tá no Zenit, ele vendeu na calada da noite lá pro clube russo e não avisou ninguém. Ninguém sabe o quanto custou isso daí, porque eu precisava de dinheiro. Mas quando você precisa de dinheiro, você faz as coisas às claras, transparentes. Mas, infelizmente, transparência e decência não caminham hoje em conjunto com a diretoria do Corinthians, com as diretorias do Corinthians. Ô, Argel, você que trabalhou aí em muitos clubes, hoje treinador, quando você vê uma confusão generalizada, principalmente com relação à diretoria, gera uma desconfiança no elenco gigantesca, né? Não, sem dúvida nenhuma, Renan. Eu acho que o que o Mano falou é mais pura verdade. O Corinthians vive um problema de crise na diretoria, né? Isso muito claro. E isso não tem como não chegar no treinador, não chegar na comissão técnica, não chegar nos jogadores, né? Porque aí começa problemas financeiros, começa problema de atraso de salário, começa isso, começa aquilo. E isso cria no dia a dia do clube, no dia a dia da comissão técnica, dos jogadores, do time, né, em si, cria uma intranquilidade muito grande. Então isso é complicado, é difícil. Os treinadores, eles tentam proteger ao máximo o grupo de jogadores, passar longe disso, mas é impossível, né? É impossível porque todo mundo fala, todo mundo diz que me diz, que cada dia se fala uma coisa, então fica muito complicado e automaticamente vai afetar a equipe e principalmente na performance da equipe dentro do campo. Ô Michel, o pessoal faz ali algumas situações no Corinthians, às vezes na calada da noite, a torcida fica sem saber o que aconteceu, mas está se tornando constante isso dentro do clube, né? O clube, querendo ou não, está vindo aí numa batalha para tentar se distanciar do G4, tem partida importante contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e, enfim, enquanto isso, cada semana, cada dia que passa, a gente vê uma confusão e aí né? É corriqueiro, né? Estranho. Então, é difícil. Aí quando você vê eles vindo ao público querendo se justificar, né? É difícil de você acreditar, né? É muito equívoco, nem estava ali, né? É muito equívoco, um atrás do outro. Então fica difícil. Como o próprio Argel falou, são situações que parece que não, mas acaba afetando dentro do elenco. Brincadeiras à parte, a gente sabe que aqui, ainda mais dentro do programa, né? A gente brinca muito, mas eu sempre falei. Acho que o Corinthians é um time gigantesco, tem uma história, tem a sua história. A gente acompanha os problemas que vive o Corinthians e, como eu falei, brincadeira da parte, mas é triste você ver a situação que se encontra o Corinthians hoje, né? As gestões, as más gestões que estão sendo feitas dentro do clube. E aí você vê esse tipo de situação, né, de venda de atleta e tudo mais, problema com cartão, como o próprio Mano falou. Então é triste, é difícil. A gente
A gente sabe da história do clube, né? A gente sabe que o Corinthians é gigantesco, é grande, e é triste você ver um clube passar pelo que está passando, né? E aí, Mano? O detalhe, né? Renan, é muito triste. E o detalhe é que só descobriram isso daí, inclusive o departamento jurídico aí, que agora o Osmar Stabile fez uma reformulação, eles foram levantar o contrato do Murilo justamente porque o Murilo está sendo sondado no Arsenal e no Barcelona. São dois clubes aí que têm interesse hoje no Murilo, e o Corinthians aí, até pelo que tinha divulgado anteriormente, o pessoal falou, opa, daqui a pouco é capaz de pingar um Tinguá. Vai pingar mais uma grana aí, porque a gente tem 10% numa futura venda. Aí foram levantar o contrato e viram que de fato não é 10% de uma futura venda, é 10% do lucro. Do lucro. Porque o Corinthians ele vendeu o Murilo por 14 milhões. Do clube inglês, né? Sim, porque, por exemplo, se venderem por 30 milhões, o Murilo foi vendido por 14. Então o Corinthians ele vai ter uma participação em cima dos 16. E não em cima dos 30. 10% em cima dos 16. Sim. Não em cima dos 30. Exato. Então é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Tudo isso só está vindo à tona justamente por esse pente fino que está sendo feito, né, Argel? Assim, e aí esse pente fino começa a trazer uma realidade pro torcedor e pro Osmar Stabile que talvez ele nem imaginasse. Na verdade, o Corinthians é muito grande, né? E os dirigentes do Corinthians são muito pequenos. Eles não estão acostumados com a grandeza do clube. Uhum. E isso não é são vários. Né? O Mano citou vários exemplos aí. E aí o próprio torcedor, ele não sabe em quem acreditar. Porque cada dia é um problema. É o cartão corporativo, é os 10% que não existe, é isso, é aquilo, é desvio daqui, é desvio dali. Então, essa é a verdade. Eles estão brincando com o tamanho do clube, eles estão brincando com a torcida, que é uma torcida apaixonada. Problema com o patrocinador. Estão brincando com todo mundo, entendeu? São pessoas que não são competentes, dirigentes competentes, profissionais, que deveriam estar dentro do Corinthians, defendendo o clube, defendendo o interesse do clube, defendendo a instituição, que é muito maior. A instituição daqui 500 anos vai existir a instituição. Então é fundamental isso. Então eu acho que os dirigentes não estão à altura do que é o Corinthians, da marca Corinthians, do clube. E isso vai acabar se refletindo, vai acabar batendo lá no trabalho do Dorival, é difícil, vai acabar batendo no trabalho dos próprios jogadores. Então acho que teria que fazer uma reciclagem, principalmente na parte administrativa do Corinthians. E outra, é uma vergonha, perdão, Renan, imagina. Porque contra o Augusto Melo, que merece realmente, agora inclusive virou réu no processo que o Ministério Público está movendo contra ele e contra pares dele dentro da sua diretoria, que eles vão ter que devolver inclusive 40 milhões para os cofres do clube. Ele tornou-se réu, vai se defender, enfim, mas tem uma série de escândalos envolvendo a administração do Augusto Melo que merecem realmente ser expostos, fato. Porém, eu não vejo o mesmo rigor, eu não vejo a mesma veemência do próprio Conselho Deliberativo do Corinthians, presidido por um ex-delegado chamado Romeu Tuma Júnior. Eu não vejo o mesmo critério que ele usa para falar do Augusto para criticar o Andrés e o Duílio. Me estranha muito, Tuma. Você como um ex-delegado de polícia, você como um ex-policial, com faro investigativo, fala todo bravão com relação ao Augusto Melo, que merece as críticas sim, merece muito. Mas você não usa o mesmo teor, o mesmo calor no seu discurso para falar do Andrés. Por quê, Tuma? Você poderia esclarecer isso também. E se quiser ligar aqui no programa para participar, será um prazer. Vou trazer aqui mais algumas informações aqui do GE.com sobre Yuri Alberto, né? Abre aspas, 3 semanas após a cirurgia, Yuri Alberto volta a treinar no Corinthians. Elenco retornou às atividades no CT Joaquim Grava depois de 2 dias de folga. O centroavante Yuri Alberto voltou a treinar normalmente depois de 21 dias após a cirurgia inguinal. A previsão inicial era de que o retorno poderia demorar de 2 a 3 meses. Concluiu a transição física iniciada na última sexta-feira e passou a ficar à disposição do treinador Dorival Júnior para a partida de volta das quartas de finais da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense no próximo dia 10, na próxima quarta-feira. No treino desta quarta-feira, o elenco corintiano fez uma ativação física na academia e depois seguiu para o campo para o aquecimento. Os jogadores tiveram trabalhos de posse de bola, transição e pressão pós-perda, além de enfrentamento em campo reduzido. O treino não teve a presença dos jogadores convocados pelas suas seleções, Hugo Souza, José Martínez, Ângelo Romero, Félix Torres e Memphis Depay. Lembrando, o duelo de volta, o próximo jogo do Corinthians é na próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Enfim, essas são algumas informações aí do Corinthians, que está nessa preparação para esse jogo da próxima semana, jogo decisivo para avançar para as semifinais. E como as semifinais só acontecerão após o Campeonato Brasileiro,
o Corinthians vai ter o tempo necessário para se preparar o restante do ano, para chegar firme e forte e tentar ir em busca desse título da Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!